Olá, amigos do ESE, da Federação Espírita do Rio Grande do Norte. Alegria e satisfação. A convite do nosso Fábio, estou aqui para algumas considerações em torno da expressão dialogicidade. O homem é, por excelência, um ser de interação verbal, social e, consequentemente, essa dimensão comunicativa faz parte da sua natureza. É dom divino, Deus não nos deu, a palavra em vão. E a dialogicidade, ela é um conceito muito importante, em especial junto a certas pedagogias mais progressistas e a visões que entendem que o homem, nas suas relações sociais, necessita não apenas expressar, falar o seu pensamento, a sua emoção, a sua ideia, a sua opinião, mas permutar, trocar, compartilhar um exercício que geraria exatamente o diálogo. Para alguns filósofos, o diálogo é a essência da própria vida humana. Mas aqui no nosso caso, nós estaremos rapidamente tecendo alguns comentários sobre o conceito de dialogicidade a partir do pensamento de Paulo Freire, pensador, educador, pernambucano, conterrâneo, e que tem uma leitura muito importante para os nossos dias de hoje, e não apenas no seu momento histórico, mas perdura, vamos dizer assim, muito da sua contribuição, apesar de todo um esforço que alguns fazem no sentido de desmoralizar, vamos dizer assim, o seu pensamento, desqualificar, mas faz parte da história do pensamento humano. Então, Paulo Freire ele tem uma colocação que é muito conhecida, é até uma espécie de chavão, de que a leitura do mundo antecipa-se à leitura da palavra. Ou seja, mesmo o indivíduo sendo analfabeto, ele tem uma compreensão, ele tem uma leitura, ele tem uma visão de mundo. Uma outra colocação muito importante dentro do pensamento freiriano é que a criatura humana ela é criada, vamos dizer assim, ela existe para o chamado ser mais. E essa noção de ser mais é uma noção extremamente importante, porque para Paulo Freire todo ser humano pode ser mais. Não apenas o oprimido, mas o opressor também deve ser mais, no sentido de quê? De recuperar a sua própria humanidade, no sentido de desenvolver todas as suas possibilidades de ser a melhor criatura que possa ser. Bem, a dialogicidade, ela não pode existir, por exemplo, numa relação verticalizadora. O que é uma relação verticalizadora? É uma relação em que um ser humano ele se sobrepõe a outro ser humano de forma impositiva, de forma opressora, de forma a não permitir que o outro apresente, expresse sua emoção, sua ideia, seu pensamento, sua opinião. Então, só pode haver a dialogicidade em relações que ele chamava de relações horizontais, ou seja, em que existe realmente a possibilidade de ouvir o outro, de compartilhar com o outro, de aprender com o outro. Então, a dialogicidade é essa capacidade comunicativa, é oriunda dessa interação verbal, mas para que possa existir de fato, é preciso tomar alguns cuidados. Por exemplo, dialogicidade não é alternância de falas. Eu falo, mas não lhe escuto. Deixo você falar, mas não lhe escuto. Não aprendo com a sua fala. Aí daqui a pouco você fala, E aí a gente fica numa espécie de alternância de monólogos. Não, não é isso que é diálogo, porque o diálogo ele pressupõe a busca de compreensão. E a compreensão da fala do outro é principalmente uma compreensão que é avaliadora em relação à sua fala e em relação às possibilidades de aprendizagem com o outro. A dialogicidade, então, ela é um ato que imprime determinadas necessidades. Por exemplo, é um ato de coragem. Nem todo mundo tem condições de dialogar. Por quê? Porque o nível de egoísmo, de orgulho, é tão grande que a pessoa não quer ouvir o outro. A leitura que faz do outro é uma leitura de que o outro é inferior. Então, se o outro é inferior, não tem por que ouvir, não tem por que falar, não tem por que trocar nada. Então, há uma série de, vamos dizer assim, exigências em relação ao ato de dialogar. É, em primeiro lugar, um ato de coragem, em que você sai da sua zona de conforto e você se dispõe, por exemplo,
com esse ato de coragem, né, de repente estar sujeito a receber críticas, a mudar as suas percepções, a ter questionado o seu pensamento, sua ideia, sua opinião. Então é por excelência um ato de coragem. Por ser um ato de coragem, é um profundo ato de respeito. Respeito ao outro. É a capacidade que você tem de entender que o outro também tem condições de se expressar, o outro também tem condições de colocar, né, as suas ideias e opiniões num processo de compartilhamento. É por excelência um ato, então, de libertação e despertamento, porque quando eu sou capaz de dialogar com o outro, eu passo a ter uma outra visão, eu posso passar a ter uma outra visão. Eu posso me libertar de equívocos, eu posso me libertar de preconceitos, né, de expectativas falsas, e isso significa principalmente um despertamento, uma possibilidade de ampliação da minha leitura de mundo. O diálogo, o ato de diálogo, é também um ato de conhecer o outro, de não se isolar do outro, mas pelo contrário, de buscar compreender o outro, de tentar entender a maneira como o outro percebe a vida, as coisas e assim por diante. E a gente só é capaz realmente de amar o outro quando a gente, pelo menos, é capaz de tentar perceber como é que o outro faz a leitura do mundo, como é que o outro faz a leitura, né, das relações, da dinâmica social. Também o ato de dialogar é um ato de construção e construção coletiva, né? Então, se eu só dialogo com o outro, é uma construção coletiva. Eu vou assim aprendendo, eu vou assim ampliando as minhas possibilidades, as minhas condições, né, de leitura de mundo, de leitura de vida. Isso significa, isso implica que o ato de dialogar é um ato de reflexão. Reflexão é um pensar em nível mais profundo. Diferentemente do chamado pensar superficial, a reflexão é um pensar mais aprofundado, é um pensar que busca causalidades, que busca estabelecer conexões, que busca identificar consequências e assim por diante. Então, é um ato de reflexão. É também um ato de problematizar. Problematizar a vida, as relações, é simplesmente sair da zona de conforto, né? A gente dá uma de superação, né, daquele personagem do Auto da Compadecida, da Compadecida. Eu não sei, só sei que foi assim, né? Então, eu só sei que foi assim no ato dialógico. Não, é preciso identificar condições, causas, né, propriedades, características e assim por diante. Então, por isso que o ato dialógico é um ato problematizador. Problematizar não é criar problema, preste atenção, é superar a superficialidade de respostas, né? É superar aquela visão imediatista, sem aprofundamento, né? Sem buscas realmente de um pensar mais racional e mais profundo. E poderíamos dizer, finalmente, que o ato de dialogar é um ato de amorosidade. Nesse sentido, nós queríamos realmente afirmar que Jesus continua sendo o nosso grande exemplo daquele que é capaz de dialogar. Quer dizer, o Espírito puro que veio à Terra, o governador da Terra, é capaz de estabelecer conosco criaturas ainda tão dificultosas sob o ponto de vista das relações, tão repletas de imaturidade, enfim, tão imperfeitas, e ele ainda assim estabelece diálogos excepcionais. Apenas a título de ilustração, lembremos o diálogo com a mulher samaritana, lembremos o diálogo com o centurião romano, lembremos o diálogo com Nicodemos. São diálogos libertadores. Libertadores de quê? Da ignorância, do equívoco, do preconceito, da precipitação. Então, meus queridos, o ESD é um espaço de dialogicidade. Prestemos atenção. Quando a gente diz que é espaço de dialogicidade, a gente também está dizendo que não é um espaço em que alguém domina, em que alguém, né, porque muitas vezes nós temos dificuldades no trato, vamos dizer assim, né, dessas exposições ou desses momentos pedagógicos, né? Então não é manipulação, não é imposição, é principalmente essa capacidade à qual nos referimos de avaliar, de compreender, de ampliar as nossas possibilidades. Então,
a atividade do ESD é por excelência, ou deve ser por excelência, essa atividade dialógica em que estamos não como o monitor mestre e o participante discípulo, mas como pessoas em busca de compreensão. Aí a pergunta que não quer calar, e quando surge, né, o impasse? Quando surge o impasse, nós temos os chamados filtros do conhecimento. No nosso caso, Kardec, Jesus. Então, eles são os nossos referenciais, os nossos filtros. E quando a gente discorda de Jesus, discorda de Kardec, a gente, né, segue adiante, porque também tanto Jesus quanto Kardec não exigem a nossa adesão em plenitude aos seus conceitos, às suas ideias. Dialogar é principalmente um exercício de crescimento espiritual, um exercício de evolução, um exercício em que nos libertamos do homem velho, repleto de viciações, de equívocos, de erros, de orgulho, de egoísmo, de vaidade, para vislumbrarmos no outro a nossa própria capacidade de aprender, de mudar, de crescer. Então, a dialogicidade é principalmente esse momento, né, de encontro que é fundamental para o nosso crescimento, não só intelectual, moral e espiritual. Tudo de bom? Obrigado pela oportunidade.